Tá falando alguma coisa? Não, tô te ouvindo não. Tu tá me ouvindo? Vale, peraí. Fala de novo. Não, tá mudo o teu som, eu acho. Tá me ouvindo? Alô, alô? Oi, agora eu tô ouvindo. Ah, então pronto. Bem direitinho? Tá, tô ouvindo bem. Deixa eu botar aqui o fone de novo, ver se funciona. Olá. Fala de novo. Pronto, tá me ouvindo, Bruna? Ah, então Tô, pronto. tô te ouvindo. Vai começar a ficar nervosa com essa história, porque eu pensei que não ia dar certo aqui. Não, deu certo, deu É certo. porque esse aplicativo aqui é um aplicativo que eu não domino muito. O Zoom, né? É, porque eu sou acostumada com o Meet, aí é meio estranho aqui para eu vou até ver onde é que compartilha a tela aqui, que eu não sei. É aqui onde tem Share Screen, essa setinha verde. Verde, né? Ah, Olá, professora Olá, Laura, boa tudo bem? noite. Eu tô tentando. olá, Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá eu sim. estou ouvindo. Você nos escuta? Oi, Você está me escuto. Agora, ouvindo? Tá? deixa eu só. Peraí. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Agora sim, que eu estou ouvindo. Deixa eu aumentar o volume. Pronto, Pronto. Agora sim. Gente, pronto. esse background, vocês pegaram aonde? Pronto, eles enviaram pra gente. Eu vou te enviar no e-mail que eu te enviei confirmando a participação, pode ser? Certo, Bruna? Obrigada. Pronto, vou enviar agora. Deixa eu entrar. Prontinho. Gente, eu posso só testar aqui o compartilhamento de tela, só para ver se Pode. dá certo. Então, bom, só testar aqui para ver se dá certo, aí qualquer coisa eu descompartilho. Eita, mas deixa eu ver aqui. Cadê o É nesse babado? share screen, no verdinho. Pronto, eu apertei. Aí veio um monte de coisa aqui, Bruna. Eu vou botar aqui para tu ver onde é que eu vou clicar. Tem um monte de janelas. É tipo como no Meet. Aparece o que é que tá escrito aí? Ó, tem a janela do WhatsApp, a janela. Será que isso aqui é a internet, hein? Clicar um aqui que eu não estou vendo a janela onde está o negócio da apresentação. Peraí, deixa eu ver se dá certo esse daqui. Aí, acho que é aqui, pronto, cópia, é esse. Aí eu venho Pronto, aqui. tá compartilhando já. Pronto, né? Tá dando direitinho, né? Dá. Agora eu vou sair, agora eu já sei onde é o babado. Eu vou sair Pronto. agora, para o pessoal poder ver. Aí eu saio, eu saio no Share, é? Tu para de Eu compartilhar. apertando, eu apertando em Share, né? Isso que o único botão que tá aparecendo aqui para mim é o Share. Em Esse é isso. cima, ó. Ah, tá ali, aqui, certo. Está aqui, eu venho aqui embaixo. Opa, saiu não, né? Eu venho aqui em Share, Documents, nananã, Share Sold.
Aperta um ESCzinho para tu sair da É. própria apresentação do Canva. X, bota aqui um X. Pronto. Mas mesmo assim, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Volta lá pro Zoom. Voltar para o aqui. Não é isso? É algum desses bichinhos, ó, porque aqui tem uma barra de ferramentas, que tem Tá um chat, aparecendo para ti ele fala esse View Option. view. Você tá, não estou enxergando. Tem muitas coisas aqui. Stop sharing. Pronto, Pronto. É lá no stop sharing. pronto. Ok. Deu certo, né, professora? Tá desligado seu áudio? Uai, peraí. Pronto. Deixa eu... Vou desligar aqui o meu microfone, tá, gente? Só vou abrir quando iniciar, tá? Eu tô sem áudio Professora? ainda. Não, já tá com áudio. Você vai querer compartilhar alguma coisa? Não, no caso eu vou. Vai apresentar também. É. Pronto. Aí eu tava Vamos olhando ver. se funcionava. Dá, Não, pronto. já deu, Já deu né? certo, né? Já dá para ver, né? Dá. Pronto. Tá normal, né? Passando? Tá sim. Ah, Aí então, depois a não passa gente, nada. quando todo mundo entrar, a gente inicia às 6 em ponto. A gente vai dar a apresentação, né, que já está sendo gravada, aí a gente inicia. Tudo certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Vamos iniciar. A sessão já está sendo gravada. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo Bruna, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em administração da Universidade Estadual do Ceará. Estou hoje como assessora dessa sessão. Hoje teremos a apresentação de 3 trabalhos, que são eles: Através do Espelho, Percepções do Uso de Realidade Estendida em Consumidores. O segundo trabalho é Apostas Online em Perspectiva, uma análise bibliométrica e agenda de pesquisa futura. E o terceiro é Redes Sociais Digitais, Consumo e Bem-Estar, uma análise da influência digital sobre o público feminino. Nossa moderadora da sessão é a professora Laura Maria de Aguiar Maier, da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Aos participantes que irão apresentar seus trabalhos, lembramos que vocês têm 15 minutos, não mais do que isso, para a apresentação. E após esse tempo, o moderador terá mais 15 minutos para comentar sobre o moderador ou assessor ou suplente. Os demais que estão na sala precisam ficar com seus microfones desligados e se quiserem comentar, perguntar algo, quiserem contribuir com as apresentações, podem fazer aqui no chat. Eu vou estar cronometrando o tempo e enviando os avisos aqui no chat de 5, 3 e 1 minuto. Caso esse tempo de apresentação seja ultrapassado, a gente vai precisar interromper a sessão. Eu me enviei aqui um link de avaliação, certo? Que vocês podem acessar ao final da sessão, ok? Então, vamos iniciar com o primeiro trabalho, que é Através do Espelho, Percepções do Uso de Realidade Estendida em Consumidores. Vou iniciar o tempo agora. Bom, só um minuto, deixa eu só colocar aqui para apresentar. Tá, você me avisa quando estiver pronto que a gente coloca aqui o tempo. Tudo certo, Bruno. Deixa eu só colocar aqui. Ai, pronto. Vocês estão vendo a tela cheia, não é? Deixa eu Sim. só ver uma coisa aqui. Nossa. Tá aparecendo. Calma. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint em uma tela Tá. na frente do. A Não, tá tela do aparecendo só o cinema. PowerPoint. Então, deixa eu fechar essa tela, que ela não é para estar aqui, não. Pronto. Agora ela vai funcionar. Pronto, tudo certo. Então, pode. Vou começar agora, Bruna. Obrigada. Pronto. Bom, então, boa noite a todos, certo? Eu vou iniciar, né, a nossa sessão e o meu trabalho, ele tem como título através do espelho, percepções do uso de realidade estendida em consumidores. Esse artigo, ele foi feito por mim, professora Laura, e com a minha, juntamente, né, com os professores, né, Renata Francisco Baldanza e Rodolfo Sobreira Maier também. E esse artigo, ele fala justamente sobre a adoção de tecnologias, certo, em ambientes e dispositivos digitais. Então, não é novidade, né, o grande investimento que as empresas já estão fazendo em realidade estendida, porém, o que a gente vê bastante é a questão de que, um ponto de vista acadêmico, o conceito de realidade estendida ele é muito fragmentado. Por quê? Ele está atrelado à realidade aumentada. Seu microfone ficou mudo, Laura. Para vocês tá mudo, pessoal? Aqui para mim tá. Está sim, eu não estou ouvindo a professora lá. Também não ouço. Tenta ligar e desligar o seu microfone. Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou Voltou. aqui certinho? Tá dando pra me ouvir, gente? Tá, agora tá. Sim, estamos. Pronto, que bom. Então, só para encerrar esse tópico, a gente vai tratar aqui a realidade aumentada, a realidade estendida, como o termo guarda-chuva entre a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista. Então, a gente vai trabalhar aqui como é que essa tecnologia imersiva está sendo tratada dentro dos jogos eletrônicos. E aí, como objetivo, nós temos que
explorar o aspecto do uso de realidade estendida em jogos eletrônicos junto a consumidores sob a ótica da sua experiência de usuário. A lente teórica que nós utilizamos foi a teoria dos usos e gratificações. Ela é uma teoria da comunicação. E aí ela vai falar sobre as escolhas do consumidor, né? A escolha ativa do consumidor em buscar ativamente, né, suas gratificações em mídias para satisfazer suas necessidades. E aí o que que a gente queria saber era que necessidades são essas, né? O que que os usuários eles estão buscando, as gratificações que são procuradas, e quais são as gratificações que eles de fato encontram ao jogar jogos eletrônicos que possuem a realidade estendida. Então, ao final desse trabalho, nós vamos propor um modelo teórico de realidade estendida para uso de jogos eletrônicos e com base nos dados coletados através de pesquisa qualitativa. Então, como metodologia desse trabalho, né, nós fizemos o estudo qualitativo, como eu falei, nós realizamos entrevistas com 9 consumidores, né, até atingir a saturação teórica. Todo esse estudo ele foi realizado na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, e essas pessoas elas foram recrutadas, né, dentro de um espaço para jogar jogos de realidade virtual e realidade aumentada. E aí eles tiveram a experiência de realidade virtual no Beat Saber e de realidade aumentada a gente escolheu o Pokémon Go porque é um jogo que ele é mais, como é que eu vou dizer assim, ele é mais acessível. E o Beat Saber também, ele é um jogo de música, ele simula muito o Guitar Hero, então para quem já jogava já é algo assim que já não tinha um viés de negatividade na escolha desse jogo. Então, as pessoas ficaram imersas nos jogos durante 15 minutos, em cada um, e aí nós usamos a técnica de fotoelicitação. Então, nós usamos esses elementos virtuais que a gente conseguiria ativar memórias sensoriais durante a entrevista. E aí, depois, a gente realizou entrevistas semi-estruturadas, elas duraram, em média, 42 minutos. Todos esses dados, eles foram analisados no Iramutec e fizemos análise lexical ao SEST via classificação hierárquica descendente, né, a CHD. Tivemos 9 textos, né, as 9 entrevistas, e aí, com isso, a gente conseguiu, né, quando a gente terminou, né, a tabulação dos dados, nós conseguimos um aproveitamento de 88,93% do corpus de pesquisa. Ou seja, a gente tirou, né, a gente fez uma limpeza no corpus, e aí a gente conseguiu esse índice considerado que é ótimo, né, acima de 75%. E a classificação, ela gerou 4 clusters distintos, né, que são os clusters que virão a gerar o que a gente fala do nosso modelo proposto de realidade estendida para jogos eletrônicos. Então, a gente começa agora, né, a análise dos resultados que realmente assim foi algo que surpreendeu bastante em alguns pontos, porque quando gerou, né, os clusters, nós vimos as gratificações procuradas e nós vimos muito claramente as gratificações que foram alcançadas a partir da entrevista, do roteiro da entrevista. Então, no cluster 1, que vocês estão vendo agora, né, essa figura foi gerada no Iramutec e nós vemos a teia lexical que foi formada. Então, com base nisso, nós observamos que esse é um cluster de entretenimento. Então, aqui a gente vai ver bastante diversão, prazer hedônico, a sensação de ser fã e a fuga da realidade, não é? Essa questão realmente do que traz um jogo para você. No desempenho, o foco. Deixa eu só voltar aqui. Sim, vou passar. Aqui, né, no cluster 2, na questão do desempenho, a gente vê questões voltadas aos jogos propriamente ditos também de questões que estimulam, né, o que é que o usuário quer, que o jogo funcione bem, que tenha usabilidade para ele, que seja fácil de utilizar, que tenha qualidade dos óculos de realidade virtual, que o menu seja muito fácil, né, que o jogo não fique travando. Então, o Cluster 2 ele vai falar bastante sobre a questão utilitária desse jogo. Então, é a gratificação procurada ter essa vertente de que o jogo, ele, falaram nesse termo, né, que o jogo rode bastante, né, o jogo rode liso, né, como eles falam, para poder é, conseguir ter uma imersão melhor. No cluster 3 nós tivemos a interação social. Principalmente nos jogos de realidade aumentada, né, no caso do Pokémon Go, havia bastante interação social. É, mas nos de realidade virtual era uma interação mais do ambiente e não dentro do jogo, né? Só quando era um jogo online. E aí, aqui nessa questão de interagir online e offline,
mesmo que fique, assim, ficou claro nas entrevistas que há uma influência para jogar um jogo de realidade estendida. E essa influência, ela vem muito mais de pessoas próximas do que de influencers, certo? É do amigo, realmente é do boca a boca. Então, era a indicação mesmo de jogar, né? Não funcionava muito com influência distante, era mais com os amigos mesmo. Então, essa parte de interação social, ela mostrou bastante isso, que era realmente coisa de comunidade, de fã, que ia realmente emergir com esses jogos. E aí, esses aqui são as gratificações procuradas, e aí a gente observou o cluster 4, que era o cluster de recompensas, que realmente são coisas que apareciam após o uso do jogo em si, né, dos jogos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, nesse cluster de recompensas, a gente vê aqui falas no sentido de ganhar, de superar, de desafios, de competição, e de progredir de nível. Então, até se você tem um jogo que é individual, você consegue competir consigo mesmo. Então, são questões aí de realmente de recompensas. Outra questão que a gente vê muito aqui é o comportamento de compra. O que é que leva as pessoas a quererem gastar dinheiro com o jogo? E aí as coisas que levam ao comportamento de compra que a gente viu muito atrelado realmente é o sentimento de fã, para desbloquear um artista favorito, para desbloquear uma nova skin, para desbloquear novos terrenos, é você querer conquistar mais, e também o sentimento de conquista, que é para subir de nível. Então, há também essa questão de compra no Pokémon Go de novos hardwares para conseguir jogar melhor, tipo celular novo, para conseguir rodar melhor o jogo. E no Beat Saber, o interesse da compra era a questão mais de novas playlists, de novas skins, para conseguir jogar melhor. Então, vocês vejam que esses quatro clusters, né, eles se separaram entre gratificações procuradas e as gratificações que foram obtidas após. Então, vocês vão conseguir ver esses clusters mais claramente agora que está aqui, né, o modelo de realidade estendida em jogos eletrônicos que foi proposto. E nesse modelo, vocês conseguem ver esse caminho da busca, né, da realidade, das gratificações procuradas. Vemos o uso da mídia, não é? Porque todo mundo que foi entrevistado realmente usa essa mídia, com o comportamento dela, e as gratificações obtidas, né? Será que eles alcançam ou não essas gratificações? Então, aqui a gente vai ter as gratificações obtidas, a sensação de desafio, a sensação da conquista, da recomendação para outras pessoas e do comportamento de compra, né? Onde a gente vê realmente a monetização desse comportamento. E aí, diante disso, né, a gente conseguiu, né, fechar esse modelo teórico proposto a partir das entrevistas. Então, só para a gente encerrar, tá, nas considerações finais, né, a contribuição, né, que a gente consegue dar com esse trabalho, né, essa contribuição teórica, é realmente propor esse modelo validado na prática para o uso de XR, né, realidade estendida, em jogos fundamentados na teoria dos usos e gratificações. Ainda não tinha sido feito, né, essa correspondência entre os jogos dentro da TUG, né, da teoria dos usos e gratificações. Então, esse modelo ele foi, né, trouxe nessa perspectiva do usuário com essa teoria. A questão da contribuição metodológica, né, do uso da fotolicitação junto da Alceste com o uso do Iramutec, que ainda é uma combinação pouco explorada da administração, né, que é algo que realmente enriquece bastante a análise de conteúdo, já que as pessoas elas têm esse contato com com as imagens, com os vídeos, com os jogos, para conseguir esclarecer melhor ao fazer a entrevista para fazer análise de conteúdo depois e com auxílio do software. Algumas implicações gerenciais é que há a sensação, né, de que os usuários eles precisam de jogos intuitivos, mas que eles sejam desafiadores, também não pode ser muito fácil. Não pode ser impossível, mas também não pode ser muito fácil, né? Tem que ser desafiador. Deve-se investir bastante no storytelling para fortalecer esse sentimento de fã. O fã, ele gosta de ter uma narrativa, de saber alguns easter eggs, que aí faz com que ele se sinta mais imerso dentro da comunidade. E puxando, né, já o gancho, as marcas elas têm que estar inseridas nessas comunidades de fãs, porque eles são os verdadeiros divulgadores. Dentro dos fandoms é que você consegue ter realmente essa divulgação dos conteúdos, das narrativas, etc. E tudo isso vai estimular as compras, né, dentro do game, porque aí você consegue monetizar mais essas questões voltadas para expansão, para skins e etc.
Então, algumas implicações gerenciais são essas. Como limitação, eu encontrei uma dificuldade bastante, que a literatura é um tema ainda bem incipiente na administração também. E, assim, poucas pessoas também quiseram participar, então acabou acontecendo isso. E como agenda futura, seria justamente para criar uma escala quantitativa, para conseguir uma amostra maior de usuários, né, e expandir para outros jogos também. Seria uma boa sugestão para fazer, né? Outras perspectivas, né? Jogos de luta, jogos de escritório, outros jogos de realidade aumentada, né? Para saber como seria essa perspectiva em outros tipos de jogos que não jogos de música ou Pokémon Go. Então, essas foram as principais referências que eu utilizei durante o texto e muito obrigada pela atenção de vocês. Eu fico aberta às contribuições. Muito obrigada, professora. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Por enquanto, eu vou fazer então algumas considerações, algumas perguntas, né? Eu achei super legal o trabalho quando eu li, achei muito interessante, super atual também, né? O tema. Acho que é um tema que é muito interdisciplinar, ele, né, Uhum. conversa com várias áreas. E aí, deixa eu abrir aqui as anotações que eu fiz. A primeira dúvida é em relação aos dois jogos, né, que vocês fizeram, o Beat Saber e o Pokémon Go. Você acha que essa experiência ela poderia ter, né, sido generalizada para outros jogos, né? Essa pesquisa ela poderia ter sido aplicada em outros jogos? Vocês pensaram em outros ou porque você explicou, né, o porquê, mas a gente consegue generalizar para outros jogos? Olha, particularmente, né, como eu fui usuária de outros jogos também, eu acredito assim, para generalizar esse quadro, eu acredito que não, porque alguns jogos, eles não trazem muitos sentimentos positivos, dependendo do usuário. Por exemplo, jogos, eu joguei particularmente, né, eu joguei um jogo de guerras, e eles trazem muitos, o de realidade virtual em guerras. E Uhum. assim, trazem muitos sentimentos negativos também. Então, talvez não tivesse, você pode trazer, depende muito do usuário, é uma experiência muito pessoal. Para mim, me senti mal, não gostei. E aí, alguns outros jogos, por exemplo, jogos de escritório, não é? Talvez algumas pessoas fiquem, assim, instigadas a se desafiar, mas outras achem que é maçante, certo? Então, eu acabei escolhendo esses dois jogos, né? Principalmente o Beat Saber por justamente ter esse viés, né? Porque ele ser intuitivo no sentido de ele parecer com o Guitar Hero, que já era um jogo, né, para os usuários, né? Como as pessoas que eu entrevistei já eram usuárias mesmo, então eles sabiam como funcionava o Guitar Hero, eles trouxeram essa experiência também para o Beat Saber. E aí particularmente é um jogo que não gera tantos sentimentos, realmente assim, sentimentos negativos no sentido de ter uma angústia no jogo, de ser algo, né, que traga sentimentos assim, de violência, etc, né? Seja um jogo assim, algumas questões negativas que alguns relataram foi questão de vertigem mesmo, certo? Foi questão assim de, como é que usa, o jogo é em inglês, etc. Mas, fora isso, não teve um sentimento assim pior, entendeu? Então, para generalizar, eu acho que não seria bem colocado generalizar, mas colocar jogos do mesmo estilo. Jogos que não, por exemplo, se você for mensurar jogos de armas, de guerras, de luta, talvez não seja tão bom, mas jogos de esporte talvez se enquadrem, porque também tem uma competitividade. Porque outros jogos podem gerar outros tipos de sentimento, não só o Com sentimento de certeza. alegria, de diversão, mas aquele, né, que causa uma euforia, uma ansiedade, para ver como seria o comparativo desses resultados. Outra dúvida em relação à amostra. Por que que só foram feitos com 9 pessoas? Porque chegou um dado momento que eles realmente estavam se repetindo. E aí a conversa começou a ficar bem repetitiva. Acho que no sétimo a conversa começou a ficar bem repetitiva, houve essa saturação. E aí eu falei, não, vou entrevistar mais dois, ver se realmente continua. E realmente continuou. Eles começaram a falar quase a mesma coisa. Eu falei, então não está mais enriquecendo. Então vou parar por aqui. Eu peguei algumas faixas etárias, né? Eu falei assim, tentei variar ao máximo, tentei variar gêneros também, né? Para não ficar só homens ou só mulheres, né? Então, e aí começou a se repetir a conversa. Eu falei, então está chegando a hora de parar, infelizmente.
Entendi. E foi feito só em João Pessoa, né? Será que a gente teria vocês chegaram a pensar como que seria se a gente fizesse essa experiência em um outro local do país? Será que os resultados seriam muito diferentes em uma outra cidade, uma outra região do país? Talvez sim, mas eu não sei se seria tão diferente assim do que se ele foi em João Pessoa. Não é que, porque lá, assim, quando eu fiz, né, no local que eu fiz, eu aluguei um espaço. E aí eu peguei as pessoas, né, daquele horário que estavam no espaço. As pessoas que, assim, o pessoal acaba conhecendo como é que funcionam os jogos também. Acaba que as comunidades de fãs para alguns jogos, elas são nacionais e internacionais. Então, assim, eu não sei se mudaria tanto, não é, a perspectiva de uma região para outra. Não sei, tipo, a gente pensou assim, fazer em Pernambuco, mas era muito perto de João Pessoa, então foi questão também de acessibilidade, a gente se deslocar e etc. E você falou da faixa etária, né? Foi mais ou menos quanto a média, assim, a variação de idade? Eram jovens adultos, a maior parte. Eu ainda peguei um pai que estava lá para entrevistar, ele ainda jogou. Deixa eu só ver aqui bem direitinho para te falar. Mas eram jovens adultos, a maior parte deles. É, Só um instante, que vou pegar até aqui. Pronto, a maior parte realmente era jovens adultos, aí só tinha alguns assim de 40 anos, tinha um de 59 anos, foi esse, que foi o pai que eu entrevistei, que estava lá acompanhando o filho. Mas assim, a maior parte são jovens adultos realmente que estão lá. A maior parte também são universitários, alguns têm pós-graduação, mas, e assim, a renda também, né, acaba variando de acordo, né, com quem era mais universitário, que já estava com superior completo. Cadê? E vocês, sobre Oi? a parte Acho que de. A Virgínia está parabenizando pela apresentação. E sobre a metodologia, vocês fizeram uma análise de cluster, né? E fizeram lá as foi. entrevistas, então foi aí um quanti-quali, né? Quali-quanti. Nessa parte dos dados, teve mais alguma outra análise complementar que vocês fizeram? Ou foi só realmente a análise de cluster? Foi a análise de cluster, né? Foi a parte da fotolicitação. A gente tivemos a fotolicitação, né, com o uso dos jogos, entrevistamos, fizemos a partir, né, da tabulação, nós fizemos o Iramutec gerou os clusters e nós fizemos, junto com a análise de cluster, análise de conteúdo, e foi isso que a gente fez. E a partir disso a gente elaborou o modelo. Muito legal. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida também pode falar. E a outra dúvida que eu tive também, quando eu estava apresentando, foi a questão da teoria, né? Uma teoria que vem da comunicação. Por isso que eu falei também que eu achava que foi legal por conta da interdisciplinaridade, porque também é da minha área, eu também sou da comunicação. Vocês chegaram a pensar em alguma outra teoria que poderia se encaixar no trabalho de vocês? Se sim, quais foram? A gente pensou muito nas teorias de adoção de tecnologias, né? A teoria do comportamento planejado. Aí a gente foi ver a TAM, foi o Museu Altalt, sabe? Mas a gente queria mesmo assim ver. A gente queria algo que envolvesse, como é que eu vou dizer assim? O que as pessoas procuram, quais são as gratificações dela? Porque é algo tão subjetivo, desculpa. É algo tão subjetivo nesse sentimento que você traz, né, ao jogar. Então a gente estava estudando algumas teorias e aí eu vi a teoria dos usos e gratificações e vi também que ela é pouco utilizada na administração, né? A Uhum. TAM, a gente já conhece, né? A TPB também, mas a teoria das gratificações ainda a gente fala assim, seria legal a gente utilizar essa procura, né? Essa busca por uma gratificação através de uma mídia. Legal. E para finalizar, professora, quais são os próximos passos, né, dessa pesquisa? Vocês pensam em ampliar, em fazer uma outra pesquisa que seja mais em outro ramo, outro viés? Quais são os próximos passos para esse estudo? Então, Bruno, essa pesquisa ela é da minha tese. Esse é o segundo artigo da minha tese. E ela já tá, eu já defendi minha tese. E aí, tem o terceiro artigo, depois desse, gente, eu falei, a sugestão para pesquisa futura eu fiz, é o terceiro artigo da tese. A gente tem a parte quant dela, que a gente realmente aplicou, né, tem esse modelo, tem as escalas, a gente realmente já fez a parte quant, né, mas já está defendida. Mas eu quero ampliar, assim, porque ver outros jogos também. A gente aplicou o questionário, né,
com a nossa amostra, né, para esse modelo, mas eu já vi questão assim, para a gente ampliar para ter moderadores também. Então, ampliar mais esse modelo para a gente conseguir trabalhar mais sobre ele. O Muito spoiler, né? legal. Ele tem o depois. Eu Ah, tenho- muito legal, vou querer ler. Então, para finalizar, tem algo que você quer deixar, né, para o pessoal falar algo sobre a pesquisa, né? Você, como é nossa moderadora e também, né, professora, quer falar algo que você acha importante sobre a pesquisa, sobre o evento em si? Bom, primeiro, né, muito obrigada. O pessoal falando, a pesquisa foi bem interessante, muito obrigada mesmo, né? Pessoal aí que está no doutorado, está finalizando o doutorado, né, sabe o quanto a gente, né, luta, né, o pessoal do mestrado também, mas principalmente o pessoal do doutorado, né, que a gente tem que fazer nosso modelo, né, que tem que ser original. Então, assim, minha dica é sempre você buscar algo que você, primeiramente, você goste, né? Um tema que você se agrade, porque é, você vai se debruçar sobre aquilo e buscar novas metodologias também. Que a gente sempre fica, às vezes, na modelagem, às vezes fica algumas vezes só na análise de conteúdo. Então, busque novas metodologias para que o trabalho fique mais, assim, para que você também aprenda e que o trabalho ele fique mais palatável, você consiga triangular melhor os seus dados de uma maneira metodológica mais interessante. Seria isso. Maravilha, fechamos no tempo certinho. Vamos agora para a próxima apresentação, certo? A equipe do segundo trabalho, que é o trabalho de apostas online em perspectiva, uma análise bibliométrica e agenda de pesquisa futura, já está por aqui, preparada para apresentar? Boa noite, sim. Olá, Luana, boa Olá, noite. boa Você que vai noite. apresentar? Isso, Prontinho. Quando você já estiver pronta, quiser compartilhar a sua tela, fala que a gente já inicia aqui o tempo, tá bom? compartilhar agora. Luana, quando você compartilha a sua tela, você consegue ver o chat aqui do Meet, ou do Zoom, quer dizer? O chat, não. Eu fico Pronto, vendo então só. quando estiver faltando 5 minutos, eu só aviso para você, quando estiver faltando 3, estiver faltando 1 para acabar o seu tempo, tá bom? Pronto. Posso iniciar o tempo? Pode ser. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana. Estarei aqui apresentando o meu artigo de aposta, o meu artigo e dos colegas de estudo, que é a minha orientadora, a professora Verônica, Maurício, a Daniele e o Matheus. O artigo é intitulado Apostas Online em Perspectiva, uma análise bibliométrica e agenda de pesquisa futura. Vou começar contextualizando um pouco esse fenômeno em estudo, que são as apostas online. A gente tem que, com o avanço das tecnologias, a consolidação das TICs, cada vez mais esse meio digital ele foi influenciando a forma de entretenimento e consumo da população. Então, coisas que antes eram feitas só presencialmente acabaram sendo preferencialmente sendo realizadas de forma virtual, como escutar uma música, assistir um filme, e nesse caso também a aposta online. Então, as apostas online elas cresceram rapidamente nesse cenário digital, né? Antes restritas a uma casa de aposta física, hoje em dia ela pode ser realizada de qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Então, a gente tem que as plataformas digitais elas democratizaram esse acesso a esse fenômeno em estudo. E essa democratização acabou tendo essa junção da tecnologia, consumo e a cultura digital. A gente tem que um dos fatores principais para a alavancagem desse mercado seria a publicidade e o marketing, que acabaram tanto com influenciadores digitais como diversas marcas acabaram utilizando dessa influência, né, para criarem narrativas, na maioria das vezes sempre positivas, na maioria das vezes positivas, e minimizando alguns riscos atrelados a essa prática. Então, mesmo diante desse cenário, a gente tem que as apostas elas podem gerar diversos riscos, como
a dependência, a ansiedade, depressão, endividamento e as crises familiares. Então, a lacuna do meu trabalho foi em cima desses estudos que foram feitos sobre as apostas online, que muitas vezes abarcavam a questão do marketing, da regulamentação, do risco, do comportamento do consumidor, mas não se tinha uma carência com relação à análise de uma forma mais abrangente do fenômeno, que estudasse a evolução desse fenômeno e o seu estudo, o seu estado atual dos estudos sobre as apostas online. Então, a questão de pesquisa foi como a produção científica tem evoluído e abordado o fenômeno das apostas online. E para fazer um estudo mais completo dessa questão, eu desenvolvi outras 4 perguntas que foram justamente atreladas à forma da análise de resultados, que foi a produção das apostas online nos países atuantes, os autores, periódicos e artigos, as redes de colaboração e a evolução temática, as palavras-chave e os tópicos explorados. Então, o objetivo da pesquisa foi mapear as pesquisas sobre apostas online, analisando a produção científica existente. Na metodologia, eu utilizei a pesquisa bibliométrica, que vem sendo estudada em diversas áreas da administração. Ela busca compreender a evolução de um campo e identificar áreas emergentes. Então, para utilizar ela, foi utilizado o protocolo de pesquisa do Ozertuk, de 2024, em que ele identifica 4 fases para a elaboração dessa pesquisa, que seria a definição do objetivo de pesquisa, como relatado no slide anterior, a coleta de dados, a análise e visualização e a interpretação dos resultados. Na coleta de dados, foi utilizado 2 bases, a Scopus e a Web of Science, 2 bases bastante conhecidas internacionalmente, e as strings de pesquisa, elas tentaram mesclar tanto esse ambiente das apostas online como o ambiente digital. Então, foi utilizado essas 2 strings aqui que aparecem no slide, tanto para a Scopus quanto para a Web. Então, de início, a gente realizou a coleta de dados e depois aplicou alguns filtros para tentar focar, ter uma maior relevância dos artigos selecionados. Então, foi o período de inclusão até o ano de 2024, foi selecionado apenas artigos, e na triagem, com a leitura dos resumos e títulos dos artigos, chegou-se a um número final de 602 artigos, das 2 bases de dados. Bem, na análise de resultados, a primeira, que é relacionada à produção e os países em destaque, a gente vê que o primeiro artigo, datado no ano de 1996, teve uma grande evolução nesses últimos anos, com uma taxa média anual de produção de 13,24% dos artigos sobre apostas online. Na produção científica dos países, a gente vê uma concentração maior nos países como Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa e na Austrália. Ainda na América do Sul e na África e alguns cantos da Ásia ainda se mostra um nascimento, uma busca ainda pequena referente a essa temática. Nos autores periódicos e artigos mais relevantes, a gente tem do autor mais relevante o Griffiths, que seria o líder absoluto nessa temática, com 54 artigos. O periódico mais relevante é o Journal of Gamble Studies, e os artigos mais relevantes sendo os 3 do Griffiths. Então, os artigos, de modo geral, assim, os 10 primeiros artigos mais citados, eles estudam de forma geral a saúde, referente aos apostadores de aposta online, fazem comparativos entre o ambiente online e o ambiente offline, e estudam os riscos associados a essa prática. Nas redes de colaboração, a gente tem algumas comunidades centrais e a gente observa nos países ainda uma dinâmica já atrelada a essa produção, né? Os países que mais produzem, eles se relacionam, enquanto os iniciais ainda estão sem tantas colaborações. Nas principais áreas temáticas,
e nas palavras-chave e tópicos, a gente começou o estudo com a evolução temática. Então, aqui a gente colocou a partir de 2020, justamente por essa questão da pandemia, da Covid, né? Que, segundo alguns autores, ela reforçou essa, essa já pré-existente, né? Aceleração dos artigos sobre apostas online. Então, a gente vê que o campo ele se tornou muito mais interdisciplinar, né? As temáticas estudadas elas se ampliaram bastante, passando de uma visão mais clínica para uma visão que abrange tanto consumo, comportamento do consumidor, responsabilidade, riscos, mídias sociais. Então, você vê um amadurecimento do campo científico sobre as apostas online. Na análise de concorrência das palavras-chave, foram gerados 3 grupos, 4 agrupamentos, em que identificamos algumas temáticas centrais, como comportamento digital, né, comportamento dos usuários, em que está mais atrelada a essa facilidade, né, o anonimato e as estratégias de responsabilidade social utilizadas nesse fenômeno. O segundo grupo, que é o verde, são os riscos e o perfil dos jogadores, mencionando justamente essa questão da vulnerabilidade dos jovens e os impactos para a saúde pública. O quarto grupo, que seria o vermelho, está atrelado a aspectos psicológicos da prática, como ansiedade, depressão, e geralmente atrelando a essa questão do consumo disfuncional. E o último grupo seria referente à aposta online, juntamente com outros transtornos, como o uso do álcool e outras comorbidades. Então, com os estudos, com a análise realizada, elaboramos uma agenda de pesquisa futura, utilizando tanto os eixos da análise de concorrência, como também os outros resultados apresentados. E fechamos em 5 grupos, que seria o comportamento consumidor e design de plataformas, regulação, publicidade e marketing, populações vulneráveis, saúde mental e, por último, o uso de tecnologias emergentes, já atrelando essa questão da IA, do jogo responsável também. Então, foram elaboradas questões chaves para cada um desses grupos. Luana, 5 minutos, tá? Obrigada. Nas conclusões, a gente tem que o estudo ele analisou essa produção científica das apostas online em crescimento no cenário global. O campo ele se mostrou em um crescimento contínuo, interdisciplinar e global, e observou-se uma diversificação temática nas últimas décadas, né, saindo desse foco clínico para temas mais abrangentes, como comportamento consumidor, regulação digital e tecnologias emergentes. Então, as principais contribuições e implicações foram que o estudo ampliou o debate, né, para além dessa visão clínica, mostrando as múltiplas dimensões que o fenômeno abarca, identificou alguns clusters temáticos para orientar novas pesquisas. Os resultados eles são importantes para formuladores de políticas públicas, né, chamando a atenção para essa questão também do risco atrelado às apostas online. E, de forma assim ampla, o artigo ele também contribui para esse avanço do debate, né, sobre esse tema ainda crescente na nossa comunidade. Então, limitações, eu poderia dizer com relação às bases, né, tentar ampliar os estudos, e de pesquisas futuras, a gente tem a agenda de pesquisa futura. Aqui algumas das referências utilizadas no artigo, e é isso. Parabéns, Luana. Obrigada. Professora, você quer já iniciar as considerações? Vou colocar aqui o time, tá? Você tem 10 minutinhos. Tá certo. Muito obrigada, Bruna. Então, parabéns, Luana, certo? Tema, assim, super atual, não é? Um tema muito pertinente, certo? Recentemente, mês passado, na verdade, um orientando meu defendeu um trabalho, né, de conclusão de curso que também falava sobre apostas online
E assim, é um tema que, primeira coisa, parabéns pelo referencial teórico, que a gente acha assim, pouquíssima coisa, né, também, voltada justamente para a parte da administração. Terrível, eu acho que vocês devem ter passado por isso. Não é porque eu vi me orientando passando por isso, eu falei, gente, administração É, tem, porque é muita coisa jurídica, não é? Muita coisa do ramo demais. jurídico, não é? E, assim, falta de administração, então parabéns por isso. Então, assim, eu fiz só algumas perguntas aqui, certo? Para só alguns uns esclarecimentos. É, por exemplo, né, já começando sobre as questões da metodologia. É, por que vocês escolheram exatamente o título, sabe? Por que não agregar também resumo e as palavras-chave quando estavam buscando os termos? Vocês acham que assim, com essa escolha, será que assim algumas coisas não ficaram de fora? Por que escolheram o título? Pronto. Quando a gente estava fazendo a coleta inicial, né, testando algumas palavras-chave, eu vi que quando eu colocava os resumos, acabava abrangendo para muitos outros artigos que não eram, pegavam um pouco de jogo online. Pronto. Eles fugiam um pouco da temática principal que eu queria, que seria a aposta online. É tanto Uhum. que mesmo com selecionando só a aposta online, com a leitura dos resumos, depois eu ainda tive que tirar, a gente ainda teve que tirar vários artigos que eles fugiam um pouco dessa temática. Então, acabou se optando por tentar manter um pouco mais o foco nas apostas online. Aí foi a escolha de realmente deixar só os títulos nas cares. Ah, perfeito, realmente, tem algumas coisas, né, que a gente pega alguns termos que não competem Ah, ao que a gente quer. Pronto, foi realmente uma dúvida, assim, por que excluíram? Geralmente que a gente pega, não é? O resumo, né, o abstract e as palavras-chave, né, quando a gente vai ah, pesquisar na bibliometria. Sim, só uma indagação, se foi mais uma curiosidade, né? Porque não há rede de colaboração com o Brasil, não é? Quando ah. você colocou lá o mapa. No Brasil não há rede de colaboração, mas assim, é uma provocação, não sei, mas eu fiquei pensando assim, será que essa falta de rede de colaboração, né, rede de pesquisa realmente local nessa área, seria por isso assim que a gente tem essa tanta dificuldade de criar regulação e até política de saúde pública mais eficaz para realmente ter essa questão das apostas online? O que é que vocês acham sobre isso? Só mais uma questão de provocação Refletindo. mesmo. Pronto, Reflexão. já vou dar uma informação adicional, né? Que no Brasil, aqui dessas duas bases de dados, deram apenas 3 artigos, né? Então, enquanto, tipo, no Canadá foram mais de 200 artigos. Acho que está principalmente atrelada a essa questão da regulamentação mesmo, tipo, porque aqui no Brasil a gente foi ter a liberação agora das apostas de cota fixa em 2018, né? Que no governo do Temer. Então, a visão assim do Brasil era muito continua sendo, né, um pouco daquela sensação de legalidade, de restrição. Então, acho que nunca teve uma busca assim muito grande dessa temática com relação a pesquisadores, justamente por não ser algo tão usual da comunidade, o que é diferente de alguns países, como os Estados Unidos, que nunca deixaram de realizar apostas. Há alguns países da Europa também, né, lá no Reino Unido, na Austrália. Uhum. Então, quanto mais você vê aquele no seu dia a dia, é o que que nós pesquisadores queremos, né? Realmente causar impacto na sociedade. Então, acho que deve ser essa a busca, mas o Brasil realmente não está nessas redes de colaboração porque o número de pesquisas ainda é muito escasso comparado a outros países. Então, quero, né? Espero que a tendência seja aumentar e que a gente acabe aumente os estudos, né? Não as apostas. E a gente acabe nessa rede, né? Assim, é a minha Pois opinião, é. mas se vocês quiserem colaborar também. Então, como é que eu tô de tempo aí, Bruno? Eu esqueci de colocar Não, tá aqui. tranquilo, professora, tem 10 minutinhos ainda para falar.
Menino, então, só algumas questões mesmo, assim, que eu estava colocando aqui, né? Tipo, para eu falar, né? Coloquei até aqui, para melhorar essa questão da justificativa e metodológica, porque escolheu só os títulos. Às vezes, quando a gente vai publicar em revista bibliometrias, né? Eles pedem várias Uhum. justificativas. E, assim, eu particularmente, eu gostei muito da sua sugestão de pesquisas futuras, porque é algo que é a riqueza da bibliometria, né? A gente vai. E a gente se coloca assim, certo? E agora? A gente está aqui no panorama, e agora o que é que a gente faz? Então, isso é uma riqueza muito grande, isso é muito bom para publicar depois. Ótimo. E outra reflexão, né, que eu estava falando assim, sobre a agenda futura, porque você fala da questão da inteligência artificial, que elas, Uhum. assim, a inteligência artificial ela já é utilizada nessas plataformas de apostas, Ah, certo? Para prever, certo? E exatamente. há um conflito ético, né? Porque talvez as empresas usem a IA para criar um vício mais eficiente e não para regular e aí etc. Então, seria algo realmente, eu acredito, de transformar o comportamento do consumidor. Eu acho que até se estender, né, pesquisa transformativa do consumidor para educá-lo, fazer uma TCR, né, uma proposta, esticando aí teu artigo, certo? Fazer outro Tá ótimo. artigo eu pensei assim, fazer uma TCR, né, uma pesquisa transformativa do consumidor, nessa perspectiva de educá-lo, não é através de cartilhas, através de alguma coisa nesse sentido, porque assim, as pessoas, né, acabam se viciando, né? Eu fiz sobre jogos eletrônicos, já tem muita gente que é viciada, você está fazendo sobre apostas, muitas pessoas são viciadas também, viciadas em rede social e etc. Então, há um impacto econômico e social, certo disso. Então, vale a pena aí, né, seguir a tua agenda de fazer realmente uma TCR para educar esse consumidor e seguir tua pesquisa, que é muito interessante essa temática, viu, Luana? Parabéns. Ah, é ótima sugestão. Muito obrigada, professor. É isso, Bruna. Agora, tudo certo. Se alguém tiver mais alguma pontuação, pode colocar aqui no chat. E aí também até uma pontuação que eu anotei aqui, que a gente pode, né, um outro ponto para um outro artigo, então se você, enfim, um ponto de estudo também é legal, é falar sobre essa relação, né? Trazer mais para esse ponto de vista social da relação entre as apostas e o endividamento, né? Trazer mais também essa dimensão social, se for do interesse de vocês, também é uma temática bem legal, né? Mas, professora, se você não tiver mais nenhum comentário, se ninguém mais quiser fazer nenhum comentário, a gente pode seguir para a próxima apresentação. Por mim, sim, Bruna. Pronto. A próxima apresentação é o artigo Redes Sociais Digitais, Consumo e Bem-Estar, uma análise da influência digital sobre o público feminino. Então, o próximo artigo tem aí 15 minutos de apresentação, certo? Depois mais 15 minutos de comentário. Meirei, quando estiver pronto para apresentar, você me avisa que eu inicio aqui o time, tá? E aí, quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso, 3 e 1. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão Sim. conseguindo visualizar minha tela? estamos. Tu só coloca em modo Ok. de apresentação. Isso. Pronto. Só tirar aqui. Pronto. Hum. Bem, gente, boa noite. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa intitulada Redes Sociais Digitais, Consumo e Bem-Estar, uma análise da influência digital sobre o público feminino. É uma pesquisa desenvolvida por mim, né? Essa pesquisa foi desenvolvida em grupo por mim, as coautoras Larice Silva, Elaine Gomes, Bruna Santos, né, com a orientação da professora do programa que eu faço parte, de mestrado, da professora Ana Batista. O foco da pesquisa, ela foi centrada especificamente em compreender como as redes sociais digitais elas afetam o consumo feminino dentro da indústria do bem-estar, né? Essa pesquisa ela foi desenvolvida no contexto para elaborar, né, complementar uma disciplina que a gente participava no programa de mestrado. E para contextualizar a investigação, né?
A gente vai iniciar olhando para o cenário atual, né, onde a globalização, o avanço tecnológico, eles transformaram o acesso à informação, as redes sociais, elas deixaram de ser apenas espaços de integração para se tornarem canais permanentes de influência. As mulheres, por outro lado, são alvo constante de conteúdos ligados à estética, à saúde, ao corpo e ao autocuidado, né? Além do que, a indústria do bem-estar, ela se fortalece muito nesse ambiente digital, consequência, né, das influências digitais. E, com base nisso, surge a questão problema, que é quais as influências das redes sociais no consumo feminino de bens da indústria do bem-estar. Mas antes da gente investigar, é importante entendermos, né, é interessante entendermos essa importância do tema. A literatura, ela já discute, né, já vem discutindo a influência digital em diversos contextos, que a gente vê no contexto do consumo de produtos, serviços, religioso, né, o consumo de viagens e compartilhamento dessas experiências nas redes, o efeito das redes sociais no consumo, intenção de compra, no que diz respeito aos produtos de beleza orgânico. Porém, ainda há uma lacuna, porque são raros estudos que abordam especificamente o comportamento do consumo feminino voltado para a indústria do bem-estar. E outro ponto também é que a indústria do bem-estar, ela vem está tendo grande crescimento, né? A gente vê por alguns dados, por exemplo, na pesquisa, no relatório da Global Wellness Institute, né? Essa indústria ela já chegou a movimentar cerca de 5, trilhões, né, em 2022. A informação mais recente, de 2025, é que ela tem a previsão de atingir até 7 trilhões. Então, é uma área interessante de se investigar, né, essa área, esse ramo. E, diante do exposto, segue aqui os objetivos. Nós temos como objetivo geral da pesquisa compreender as influências das redes sociais digitais no consumo feminino de bens da indústria do bem-estar e, no que diz respeito aos objetivos específicos, caracterizar o perfil sociodemográfico de mulheres influenciadas pelas redes sociais digitais em seu consumo de bem da indústria de bem-estar, compreender as experiências de mulheres nas redes sociais digitais e as implicações de consumo de bens da indústria do bem-estar, além de identificar a percepção das mulheres sobre a influência das redes sociais digitais em suas decisões de compra de bens e dinâmicas de consumo do bem-estar. A pesquisa, ela também traz uma contribuição, né? Para o campo acadêmico, a contribuição é que ela vai ampliar o debate sobre consumo, redes sociais e identidade feminina. No campo social, ela vai promover reflexões sobre padrões, saúde mental e autocuidado. E no campo de mercado, ela vai oferecer, né, insights para estratégias de marketing digitais mais consciente, e a partir disso, nós analisamos o que já vem sendo discutido pela literatura, né? Aqui na literatura, nós abordamos três grandes eixos, né? A rede social, no que diz respeito aos seus aspectos, influências e consequências, né? Trazendo aí, resgatando aí o que alguns autores vêm falando, como, por exemplo, citando aqui o Gain et al., as influências são fundamentais para determinar o comportamento das pessoas, pois as ações do outro acabam sendo referência para a construção de personalidade e decisões comportamentais. Outro eixo também explorado na revisão da literatura é o comportamento social e de consumo nas redes sociais digitais. Partindo aqui para a metodologia.
depois de sair aí sobre o suporte teórico que nós decidimos implementar na metodologia, ela trata de uma abordagem qualitativa e exploratória, uma pesquisa de campo, onde foram realizadas entrevistas estruturadas, né? E para análise dos dados, nós realizamos uma análise de conteúdo. No que diz respeito ao perfil das entrevistadas, foram entrevistadas mulheres, né? Onde essas mulheres elas tinham que ter uso ativo nas redes sociais e já ter adquirido algum produto ou serviço da indústria do bem-estar com influência de conteúdos das redes sociais digitais. As entrevistas elas foram realizadas de forma online e presencial também. Todas as participantes elas assinaram o termo de compromisso livre e esclarecido. A entrevista ela foi aplicada em 11 mulheres, onde teve uma duração de 290 minutos, né? A soma de todas as entrevistas e a transcrição das entrevistas deu em torno de 78 páginas. E para a análise, né, do conteúdo, nós utilizamos o Atlas TI. E com esse perfil definido, né, e os dados analisados, nós chegamos aos seguintes resultados, né? Nós identificamos 5 temas principais, todos validados com representatividade máxima, né? Aqui é uma imagem que representa os temas identificados como conteúdo, comportamento de compra, sentimentos, influência e comportamento virtual. E a gente vai detalhar, né, o resultado de cada um desses itens, né, mas de forma mais resumida. Na influência, a influência digital, ela aparece como elemento central, na construção de referências, estilo de vida. O papel central das influenciadoras, tem o papel central das influenciadoras digitais na construção das relações, resistência a publis e busca por autenticidade e estratégias de marketing digital das empresas, elas se utilizam como um ponto-chave. Nunca diz respeito ao conteúdo. O consumo de conteúdo sobre autocuidado, saúde mental, alimentação e estética. Houve impactos positivos, como motivação e bem-estar, no que diz respeito ao que as entrevistadas, né, relataram ao observarem, ao verificarem conteúdos de bem-estar, e também impactos negativos, como frustração e comparação. Os algoritmos, eles moldam os desejos e percepções, e houve também práticas conscientes no que diz respeito ao que ia ser visto, né, como filtragem do conteúdo. Em relação ao comportamento virtual, houve um uso diversificado das plataformas para diferentes finalidades, diferentes comportamentos quanto ao compartilhamento de compras e experiências, estratégias ativas de filtragem de conteúdo indesejado e diferenças geracionais no modo de se relacionar no ambiente. Isso foram relatos de mulheres que perceberam, né, que a forma de como elas visualizam os conteúdos, né, dependendo da idade da entrevistada, ia variar bastante nessa questão das idades. No que diz respeito ao comportamento virtual, houve o uso foi percebido o uso diversificado. Opa, não. No que diz respeito ao tempo de uso, houve variação significativa no tempo de uso entre os participantes, onde variava, né? Teve participantes que, ao responderem, o tempo de visualização variava de 30 a 8 horas. Teve também Minutos, tá, pessoas. Meire? Oi? Faltam 5 Oi? minutos. Ok. Uso fragmentado ao longo do dia, que resulta em horas expressivas de conexão. Implicação do tempo de uso, como intensificação da relação com as redes sociais, mesclando vida social, profissional e lazer, de forma cada vez mais fluida e muitas vezes descontrolada. Opa. No que diz respeito aos sentimentos,
No que diz respeito ao sentimento e saúde, foi identificado sentimentos positivos e negativos, né? Busca por conteúdos reais e autênticos para minimizar esses efeitos negativos. Ahn, e saindo um pouco, né, desses temas encontrados, as redes sociais, elas exercem influência direta, foi constatado que elas exercem influência direta, ampla e diversificada no consumo feminino de bens da indústria do bem-estar, abrangendo aspectos emocionais, sociais e identitários. Ali era só um resumo, né, do que foi encontrado em relação a cada uma dos construtos encontrados. Nós temos aqui atenção para limitações, né? O recorte, teve um recorte específico da amostra, o contexto particular das participantes, a abordagem qualitativa sem pretensão de generalizações, e para pesquisas futuras, a gente recomenda a exploração sobre como consumidoras digitais desenvolvem mecanismo de controle para escolhas conscientes nas redes sociais digitais e compreender as vivências e percepções sobre o tempo de uso das redes sociais e suas interferências na rotina, produtividade e saúde mental. Essas foram as referências que foram utilizadas no decorrer, né, de toda a pesquisa, e eu finalizo aqui a minha apresentação. Obrigada, Meire. Parei aqui o tempo, né? Foram 12 minutos. Professora, quando quiser, eu inicio aqui o seu tempo também. Você tem 15 minutos para conversar, para debater. Muito obrigada. Bom, Merilane, parabéns pelo trabalho, certo? Muito legal, né? Falar sobre bem-estar nas redes sociais. Do mesmo jeito, né, que foi com o outro artigo, algumas coisas eu apontei, outras coisas eu fiquei refletindo, porque essa temática é muito legal de a gente falar sobre essa questão realmente do bem-estar, que também é sempre em alta, né, que a gente debate. Sempre é uma coisa nova, é uma coisa incrível, né? Nunca, sempre se resgata o que tem que ser trabalhado nas redes sociais. Então, é, só algumas questões, né? Principalmente na questão dos resultados, porque eu achei bem interessante que, assim, teve um achado de comportamento de compra que algumas entrevistadas, eu acho que foi a 5 e a 9, foi uma coisa assim, foram algumas entrevistadas, que elas afirmaram categoricamente que elas não compram por impulso, certo? Só que no critério de inclusão, vocês falavam, né, que tinha que ser sido influenciadas a comprar. E aí eu pensei assim, será que para essas entrevistadas ser influenciada a comprar é diferente de comprar por impulso? Sabe? O que é que seria essa dicotomia? E aí eu fiquei pensando, né? Porque alguns resultados você vê que ela tiveram impulso e geram arrependimento, certo? E as outras, elas têm algumas bem racionais, né? Que elas consomem conteúdo do Instagram, mas a compra delas é na Amazon, e etc. E aí, eu achei legal, fiquei assim, achando interessante que assim, esse artigo talvez ele se beneficiasse se ele conseguisse analisar dois caminhos, isso aqui é pesquisa futura, né? Conseguir analisar dois caminhos, né? A influência do gatilho, que aí dá o impulso, né? Você vê a influência fazendo alguma coisa, e aí você tem o impulso de comprar, que aí tá, parece muito ligada a tendências visuais, tipo o TikTok. E aí tem a influência informativa, que é a influência pesquisa, que está ligada talvez à confiança na marca. Então, há uma dualidade de influência que eu achei muito legal das suas entrevistadas, elas dizendo, não, porque eu não compro por impulso, mas elas são influenciadas. Só que aí isso não gera comportamento impulsivo. Gera realmente a influência. Eu vou pesquisar sobre, vou olhar sobre, vou ver a confiança da marca, etc. Mas assim, comprar por impulso, talvez não compre. Né? E aí eu achei muito interessante que existe uma dualidade, essa dicotomia entre influência gatilho e influência informativa. E aí, era mais refletindo aqui na questão, é, se vocês acham assim que esse lado de influência é algo que a pessoa, né, a consumidora controla realmente ou não, que esse comportamento realmente você pode achar que está comprando sem ser impulsivo, mas você está sendo impulsivo. Você acha que o consumidor consegue controlar isso, esse comportamento ou não?
Eu acredito que depende muito do contexto, sabe, professora Laura? Porque, assim, apesar da gente ter exigido essa questão que a pessoa tem que ser influenciada, né? ah, na entrevista, na própria fala, né? As entrevistadas, elas acabavam se, como se diz, falando contra o que a gente esperava, né? No sentido, você tem que ser influenciado, mas depois, eu sou, mas dependendo do contexto, dependendo do tipo de produto, que eu serei influenciado, né? Então, quando se vê a resposta, quando se vê a resposta, né? Eu vi, já observei situações em que assim, eu não sou influenciada quando é para fazer alguma coisa relacionada à academia, porque eu vejo muito, né? Muitos influencers dessa área, né? Da academia, mas eu não sinto nenhuma vontade. Porém, quando se vê alguma coisa relacionada à maquiagem, aí já se sente influenciada a comprar. Então, minha concepção, eu acredito que seja muito, vai depender muito do contexto, né? Do que vai fazer o consumidor a ser influenciável ou não, vai depender muito do interesse dele, né? Uhum, sim, com certeza. É, deixa eu ver se eu só fiz outro apontamento aqui. É, cadê? Sim, vocês enquadram o estudo na questão da economia, do bem-estar, que inclui saúde, nutrição, beleza, etc. E a influência para comprar um produto de bem-estar é diferente da influência de comprar Vocês acham assim que esse comportamento de comprar produtos de bem-estar é diferente de comprar Dá para generalizar ele, de ser diferente de comprar um item de moda ou de luxo? Por exemplo, as consumidoras que consomem bem-estar, seriam elas mais críticas ou menos críticas, sabe, do que consumidoras que consomem principalmente moda? Ou consome outro tipo de itens? Será que daria para generalizar esses resultados nesse sentido assim ou teria que separar realmente por setor? Eu acredito, eu não sei se as meninas também têm essa mesma, né, visão. Eu acredito que ah, teria que separar. Certo? Porque, por exemplo, das entrevistadas que nós conseguimos entrevistar, tinha muitas entrevistadas críticas em relação à questão do consumo relacionada a algo do bem-estar, como, por exemplo, nós entrevistamos uma pessoa em que ela era muito voltada para essa questão da alimentação, né? Mas a alimentação saudável. Porém, pessoa que ia consumir algum tipo de alimentação saudável e que tivesse em alguma embalagem que fosse prejudicial ao meio ambiente. Então, ela já tinha essa perspectiva crítica, né? E diferente quando essa mesma pessoa foi falar da moda. Ela tinha uma percepção completamente diferente no que diz respeito ao consumo dela relacionado à moda, né? Que foi também alguma conversação que ela incluiu quando foi feita determinadas perguntas. São contextos e nuances diferentes, né? Então, eu acredito que sim, essa separação, porque são contextos completamente diferentes. Uhum. É que às vezes se interliga, né? Bem-estar com moda, né? Você fala assim, não, mas estar na moda faz parte do meu bem-estar. Né? Tem gente que fala isso, mas eu acho que tem que delimitar bem o que é realmente bem-estar, né? Para o consumidor não entender. Não confundir, quer dizer, desculpa. Isso. Uhum. E eu acho que é isso, Bruna. Muito obrigada, viu, Merliane? Muito interessante o trabalho de vocês. Parabéns. Nada. Então é isso, gente. Encerramos a sessão. Todos os trabalhos foram apresentados, comentados. Eu enviei aqui no chat o link de avaliação da sessão em si. Então, todo mundo tem que acessar, preencher, avaliar lá, é bem rapidinho. Uma boa noite. Pode falar, Meire. É relacionado o link. Ao acessar o link, ele me direciona para a página da programação e agendamento. Por acaso a avaliação está lá, né? É Tá, isso? assim, lá Pronto. quando tem na tua agenda, tem assim do lado, Uhum. avaliar a sessão. Aí é nesse Isso. botãozinho que tu Uhum. clica. Então tá bom. Tá ok. Pronto. Então, pronto, gente. Boa noite. Pois até mais. Boa Tchau, noite a professora. todos. Muito Boa noite, obrigada também, pessoal. Até viu? Até mais. mais.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom evento para vocês. Tchau. Bom evento também.